eu trago aqui a questão que tem que ver com religião, não é? Uma triste notícia que hoje, ao abrir o telefone e num dos navegadores, não é? Sempre recebo notícias. Infelizmente, apareceu-me algo que me deixou bastante triste e reflexivo. A notícia dizia o seguinte: um pastor mata, não é? Uma professora no Zango, na centralidade do Zango Zero. Por que razão um pastor mata uma professora? Isto nós vamos poder abordar, não é, um pouco mais depois desta vinheta, não é? E não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é recente. E temos aqui o texto publicado pelo Novo Jornal de Angola, que diz o seguinte: pastor que matou e esquartejou uma professora no Zango Zero começou a ser julgado. O Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, começou a julgar esta semana um pastor da igreja pentecostal de 26 anos que em janeiro de 2022 assassinou barbaramente uma fiel da igreja, professora de profissão de 59 anos, madrinha da sua esposa, por esta apoiar a separação do casal. Bem, nós vamos saber aqui quais foram os motivos porque então o pastor, não é? O nosso pastor, o cristão, não é? O corretíssimo, o fiel, não é? Que acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, todo o amor, fez, não é? Quais são os motivos porque o levaram a fazer isso? O pastor matou a fiel na organização Vida Pacífica, isso é, no Zango Zero, e ainda esquartejou o corpo da mulher, colocando numa pasta de viagem e abandonando a mala no Matagal, no distrito urbano do Sequele, em Cacoaco. Ok, eu não vou ler tudo, não é? Vou ter que avançar algumas coisinhas aqui, porque o texto é longo e este vídeo deve ser um pouquinho mais curto, não é? Bem, segundo a acusação, não é? Estamos aqui neste parágrafo. Tudo começou em 2021, quando o arguido passou a apresentar um caráter duvidoso para um pastor, pois agredia fisicamente e recorrentemente a esposa no apartamento da vítima onde viviam, não é? Então, no decurso da relação e convivência em comum, o homicida passou, nesse caso, o pastor, não é? Que assassinou a professora, passou a usar os bens e meios da madrinha da mulher, nesse caso, a pastora, não é? Desculpem. Nesse caso, a professora, não é? Então, sem o seu consentimento, não é? Okay? Temos aqui que ele usava alguns pertences, alguns meios, bens da madrinha, que por sinal é a madrinha da mulher da esposa dele, não é? Sem o seu consentimento. Conforme a acusação, certo dia o acusado usou o carro da vítima e teve um acidente que danificou a viatura. E, sem o conhecimento da proprietária, o arguido vendeu a viatura e usou o dinheiro em proveito próprio. Não é? Quer dizer, o pastor, para além de abusar, não é? De abusar da sua mulher agressivamente, não é? Ainda se dá o luxo de usar os bens e os meios, nesse caso da madrinha, que era a professora, não é? O que é que faz?
tendo um acidente, não é? Danifica a viatura e sem o conhecimento da proprietária, neste caso da professora, da madrinha, ele decide vender a viatura e, claro, usar o dinheiro em seu benefício próprio. Ok, continuemos. Então, face aos maus tratos à mulher e à venda da viatura sem autorização, a professora perdeu total confiança no pastor e informou o ocorrido aos familiares da mulher. Claro, todos nós aqui poderíamos fazer a mesma coisa. Conforme a acusação, esse foi o motivo que levou o arguido a assassinar a professora no seu apartamento no ângulo zero. Apercebendo-se que a professora trocou a fechadura, o arguido arrombou uma das janelas e introduziu-se no apartamento onde aguardou a professora. Ok. Quer dizer que ele já estava lá dentro, na casa da madrinha, né, da professora, e esperando-a que ela chegasse para assim continuar com aquilo que ele já tinha em seu pensamento, e não, já tinha planeado. Após matar a professora e de forma fria, o arguido a esquartejou e colocou o corpo numa mala, tendo-a levado para um matagal nos arredores das centralidades do Sequel, onde abandonou o cadáver como se mercadoria se tratasse. Infelizmente, não é? E ele aproveita-se disso também, depois de ter realizado o crime, pega em alguns meios e alguns bens da casa, como computador, fogão, botija, televisor, e vende-os. Agora, nós temos aqui, vou já no último parágrafo, naquele mês, não é? O pastor disse ao Sikh que matou a professora porque foi usado pelo espírito satânico. É bem complicado. Então, pessoal, bem, o pastor, não é? Para justificar tal barbaridade, ele diz o quê? No final do texto que nós lemos, diz o quê? Não. Foi usado pelo espírito satânico. Justificativa ótima, né? Gostosa. Essa justificativa. Até o juiz, quando ouvir isso, vai ter razão, estás a ver? Vai mesmo falar, não, poça. O espírito satânico usou, né, do pastor. Pastor, vai para casa. Pastor, poça, não tens culpa, pastor. Que palhaçada! Quer dizer, os cristãos têm a mania de, quando fazem coisas erradas, ou quando acontece algo de errado, eles tendem a querer atribuir culpas, não é? Ao espírito satânico, ou seja, a Satanás, ao diabo, aos demônios. Coisas que eles mesmos não conseguem provar. Não provam nada. Primeiro é que não provam espíritos. Demônio, é difícil. Né? Antes de chegar no demônio, você tem que justificar, tem que apresentar provas, evidências de espíritos. O que não tem. Não tem. Ok. Você vai ver que eles justificam desta forma. Né? De uma forma muito estúpida. É uma forma estúpida de justificar as tuas ações, as tuas responsabilidades. Tu atribuis a um ser que não existe. Pois que porra é? Você atribui tuas responsabilidades a uma coisa que não existe. Cara. Estamos a precisar. Sim, estamos a precisar. Olha, os psicólogos, não sei, acho que se nós levássemos a sério a questão de saúde, acho que os psicólogos, né, estariam prontos. Acho que teríamos muito mais trabalho para psicólogos, tá entendendo?
Porque nós não estamos bem. Justificar a tua ação, a tua responsabilidade, não é? A um ser que não existe, possa. Sinceramente. É tipo acreditar que fadas existem, meu. É tipo acreditar que, olha, eu fiz algo de errado, né? Então foi a fada má. A fada má, não é? Com a sua varinha, fez aí uma magia e pronto. Eu comecei a me comportar de acordo com a magia da fada malvada. Pois, é mais ou menos isso. Infelizmente, cara, isso não se justifica. Ok. Então, eles se baseiam na Bíblia para poder fazer essas atrocidades. Certo? Porque se nós observarmos Josué, Moisés e outros, matavam. Ou seja, amando de Deus, eles faziam aquelas atrocidades, aqueles genocídios assassinos. Não é? Eles faziam aquilo. Por quê? Por uma questão de quê? Crença. Aquele povo bárbaro fazia aquelas atrocidades. Matavam crianças, bebês recém-nascidos, idosos, não é? Homens, mulheres. Matavam. E qual é a justificativa? Deus. Tal como nós observamos na história da humanidade, a Santa Inquisição, não é? De santa não tinha nada. A Santa Inquisição, as cruzadas, era mando de quem? De Deus. Não é? O que eles pensavam sobre as pessoas que não tinham ou não tinham ou seja, não acreditavam naquilo que eles acreditavam, ou tinham uma ideia diferente daquela que eles tinham? O que eles faziam? Matavam-nas, não é? E algumas pessoas foram consideradas de que bruxos, bruxas, não é? Hereges, enfim, outros adjetivos por aí que desqualificam o outro, não é? Como sendo alguém inferior àquilo que nós acreditamos. Então, toda esta barbaridade que o pastor fez, a professora, eu me senti bastante ofendido e senti muito triste. Porque é uma área da qual faço parte, não é? E uma professora que tinha muito para dar nesta sociedade ainda, não é? Porque geralmente o professorado ou a docência é uma das áreas bastante nobres que nós conhecemos também. E as pessoas que lidam com a docência, com o professorado, entregam de si, não é? Todo aquele conhecimento que eles foram aprendendo também durante a sua formação, durante a sua vida, não é? Para passar aos pequenos, não é? Aos jovens, aos adolescentes, a lidarem com a sociedade, lidarem com o mundo. Não é? Então são os professores. Como dizem que a escola é a nossa segunda casa. Os professores são como os nossos segundos pais, pelo menos. E alguns têm os professores como os primeiros pais. Atenção! E uma situação destas me leva a pensar, sinceramente, como é que alguém de sã consciência olha para o professor e diz, né? Epa, eu vou matar esse professor, eu vou matar aquela professora, né? Eu vou matar esse professor. Essa pessoa ainda não está, digamos, educadamente
ainda não está educadamente formada, não é? Podemos assim dizer. Ainda não está conscientemente do que é ser professor ou do que é ter um professor na nossa vida ou na sociedade. Não sabe. E o pastor, para justificar, né? Nós lemos, para justificar no último parágrafo a barbaridade que ele fez, o que ele diz? Foi usado pelo espírito satânico. Uau! Ai, caralho. É assim como os cristãos na Santa Inquisição justificaram as mortes de várias pessoas. Justificaram assim. Foi Deus quem mandou. Olha, o espírito satânico me usou. Olha, isso aqui, pronto, Deus mandou fazer, está escrito. E nós observamos por que razão muitas pessoas que morrem em nossa sociedade, como os homossexuais. Não é? Observamos esta infeliz, não é? Este infeliz pensamento de que as leis bíblicas estão acima das nossas leis que regem a nossa sociedade. E isso é muito, muito triste. É muito triste. Não é? Porque as pessoas, não é? Desde que o nosso mundo é mundo, as pessoas tiveram que debater, que discutir anos e anos para podermos ter estes princípios, esta moral social que hoje em dia nós seguimos e nós sabemos, não é, conscientemente o que é certo, o que é errado, não é? Para vir uma crença, uma religião justificar, não é, uma barbaridade dessa com o espírito satânico. Sinceramente, isso não se justifica. Nós temos a Constituição, nós temos as nossas leis morais da nossa sociedade e a partir dela nós nos guiamos. E não só pela educação que nós recebemos em casa, não é? Dos nossos pais, pelo aquilo que nós observamos, não é? Observamos ao nosso redor, nas pessoas, nos animais, enfim. Em nós mesmos, observamos o que causa dor, o que não causa dor, e conseguimos perceber que isto é errado, isto é certo. Que raios poderíamos precisar de uma Bíblia? Que raios? Para quê? Para justificar que, olha, o homossexual tem que ser morto porque Deus diz que maldito é o homem que se deita com outro homem. Ok, devem ser mortos. Devemos seguir a Bíblia porque a Bíblia diz que pessoas que não, ou melhor, mulheres que não são mulheres que não forem virgens no dia do casamento devem ser apedrejadas até a morte. Devemos ir essa brincadeira? Claro que não. Infelizmente, todas essas leis, não é, de povos primitivos não prestam. Infelizmente, não prestam. O que presta, de facto, é o secularismo e o humanismo que nós vivemos, não é? E que ano após ano nós discutimos, refletimos e melhoramos a nossa lei em sociedade. Melhoramos, não é? Não foi graças à Bíblia que, não é? Que hoje em dia existem leis que protegem os homossexuais. Não é graças à Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia Jesus fala sobre a homossexualidade. Em nenhuma parte.
Mas nos apócrifos você vai ver Jesus ai, a mostrar as boas novas para um discípulo, não é? De toalha, os dois de toalha, não é? Está no apócrifo. Mas eu não vou trazer essa discussão aqui, não é? Com o tempo nós vamos discutir sobre isso. Então, pessoal, fica aí a nossa reflexão sobre esta lamentável notícia, não é? De uma professora que foi morta por um pastor porque, segundo ele, acreditava que o espírito, não é, o possuía para poder ter feito aquela barbaridade de matá-la, espartejá-la, não é? E pegar a mala, lançar por aí, não é? Deixar por aí. Bem, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, por favor, não é? Vos peço, se inscrevam no meu canal e vamos ter mais conversas, mais vídeos. Atenção, também começarei a fazer lives, não é? Para quem quiser entrar e debatermos um pouco sobre religião, não é? Linguística, língua, sociedade, não é? Daquilo que nós percebemos de tudo um pouco, não é? De tudo um pouco. Então, fiquem bem. Até logo.